Então, o tema da nossa aula hoje será sobre exploração, passado e presente. Então, vamos ter uma visão, né, desde as nossas origens dessa palavra exploração. Vamos entender um pouquinho ela aí. Com essa ideia da exploração, nós vamos visitar um pouco a história do nosso Brasil, né, a história da escravatura, né, da mão de obra escrava, desde o passado, né? Então, o Brasil, desde que iniciamos, a gente não tinha uma mão de obra suficiente para desbravar aí tudo que precisava no nosso Brasil, e foram buscados os escravos, né? Foram colocados como animais em navios e foram trazidos para cá, para o Brasil, né? Então, essa que é a ideia aí de fazer essa reflexão entre o passado e o presente. Então vamos conhecer um pouquinho desse conceito, né? Essa palavra escravidão, o que significa desde esses primórdios. Estabelecer relações entre escravidão passado e o trabalho similar a ele, né? na atualidade. E promover uma ideia introdutória sobre a questão de relação de trabalho, capital, trabalho e Estado. Aí as imagens, algumas imagens que a gente vai passar do tempo dos escravos mesmo, propriamente dito, uma situação bem deprimente. Aí mais uma imagem, né, ainda da escravidão. Outra imagem da escravidão, você vê que eles eram amarrados, presos mesmo, né? E sempre tinha alguém com arma, algum branco, né, controlando, como se fossem bichos mesmo. Bem deprimente. E agora as imagens já na atualidade, né? Você vê que essa foto, essa publicação é de 2020, né? De pessoas migrantes, né? Vindo da Venezuela. E aí a gente pode ver que não tem nenhuma situação de prisão, né? Não tem nada nesse sentido aí, pelo menos nessa imagem. Mais uma imagem, né? Dessa migração. E as pessoas estão dentro de um avião, pasmem, né? Isso é um avião, mas como animais. Situação completamente degradante, não tem nada do que a gente conhece de avião, né? Aí. Já uma situação mais complicada. Mas para a gente pensar, né? Será que essa mão de obra que veio, né, que acabou se tornando mão de obra, porque as pessoas vêm para o Brasil para trabalhar, né, como vieram os venezuelanos, será que não houve exploração de mão de obra? Né? Então, assim, um questionamento. E essa é uma das propostas, né, que a nossa aula traz, de que os alunos possam consultar tanto no Google, né? Lembrando que o Google Acadêmico é o espaço mais privilegiado de trazer informação consistente, mas reportagens também que possam trazer para a gente pensar se houve exploração dessa mão de obra aí, né, dos venezuelanos. E aí o artigo 3º da Constituição Federal, que diz o seguinte, que os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, dentre outros, de construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a erradicação da pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceito de raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, para a gente pensar, a Constituição traz isso, mas aí vocês poderiam estar me perguntando por que um artigo da Constituição Federal, sendo que a gente está falando de pessoas de fora, né? Mas no Brasil, na verdade,
no Brasil nós temos essa lei aí, a Lei 13.445, de 24 de maio de 2017, é a lei da migração, que ela diz o seguinte, que a política migratória brasileira rege-se pelos seguintes princípios e diretrizes, né? E aí eu pensei somente um, só para a gente dar uma trabalhadinha aqui: acesso igualitário e livre do imigrante a serviços, programas e benefícios sociais, bens públicos, educação, assistência jurídica integral, política, trabalho, moradia, serviço bancário e regularidade social. Ou seja, o sujeito que chega no Brasil enquanto imigrante, ele tem todos os direitos do cidadão brasileiro, né? Então a partir do momento que ele pisou no solo brasileiro, ele também é protegido pela nossa Constituição, né? Pela nossa lei maior, né? E aí a origem dessa palavra, né? Escravidão, de onde que vem? Né? Ela vem do latim, esclavos, pessoa que é propriedade de outra. Eslave, de eslave, eslavo, porque muitas pessoas desta etnia foram capturados e escravizados em outras épocas. Então é muito a ideia de que uma pessoa é propriedade da outra, né? Coisa que é inconcebível, como a gente já mostrou aí, pela legislação brasileira, pela Constituição Federal e por essa lei 13.445 aí, que é a lei de migração. Então não há como pensar em um sujeito, né, vivendo no Brasil numa situação de escravidão. A nossa lei protege essas pessoas. E aí a gente vai seguir com a proposta da nossa aula, né, com essas perguntas aí, né? Que outras formas similares à de escravidão podem ser pensadas nos dias atuais, né? A gente pode pensar, a exploração no trabalho? São 3 perguntinhas. E por que algumas pessoas são ricas e outras são pobres no nosso Brasil? Então, é essa a proposta, essas perguntas, elas serão respondidas pelos alunos e vocês vão dividir em grupos e responder o que vocês entendem, né, com este questionamento, né? Aí até mesmo para a gente entender, né, como é que funciona o nosso país em matéria de leis de trabalho, se essas leis funcionam, se elas são eficientes, se elas protegem as pessoas que trabalham, se essas pessoas são exploradas, se elas se veem em situações aí similares à de escravidão também. Então essa que é a proposta do nosso trabalho, né? E aí logo a seguir as nossas referências bibliográficas. E é isso aí, a nossa aula.